A competitividade é um fator fundamental para a sobrevivência de uma empresa no mercado atual. Mas afinal, o que torna uma empresa competitiva? E uma vez alcançado esse status, como manter essa competitividade? Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos entrevistados são os professores de administração da UDESC ESAG, José Luiz Fonseca da Silva Filho e Felipe Gontijo. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado também. Professores, vocês apresentam então um programa há 2 anos na Rádio UDESC, programa de entrevistas com empresários catarinenses, né, que fala sobre esse assunto, a competitividade. Pelo que vocês puderam apurar até hoje, o que uma empresa, o que torna uma empresa competitiva? Que fator torna uma empresa competitiva? O programa é o programa Atitudes Empresariais. E esse nome, Atitudes Empresariais, nós queremos com ele, convidando os empresários para nos dar uma entrevista, entender quais são as atitudes que eles fazem para suas organizações ficarem vivas, ficarem competitivas, né? Então, nesse pacote, né, desses 2 anos e meio que nós estamos desenvolvendo o programa, 130 empresas já foram convidadas, a gente tem percebido, talvez a questão mais que possa se agrupar, maior quantidade, é com relação à decisão. A decisão que são da forma como elas são tomadas dentro da empresa. A gente está percebendo muito a questão da decisão coletiva, decisão participativa. As pessoas se reúnem, conversam e tomam a decisão, né? Chamar os funcionários para participar de diversas formas, de diversos desenhos tem isso aí, né? Ele chama, passa por todos, reúne o grupo, vários desenhos desse processo participativo. O que nos chama atenção é porque a gestão, no geral, a gestão clássica taylorista, que é desenvolvida por uma grande parte das empresas, é isolada. Eu decido e pronto, né? Eu decido e um grupo executa. Um grupo decide e outro grupo executa. E tem nos chamado muito a atenção isso, a grande quantidade de empresários de todos os portes e tipos que nós recebemos no nosso programa, têm falado isso, né? Acho que o Gontijo é mais médio para pequeno, né? Nós temos poucas empresas grandes que nos visitaram até agora. Mas nesse contexto, eu acho que chama atenção, nesse universo chama atenção essa questão da decisão coletiva, decisão participativa. Que, como você falou, né, a grande quantidade de variáveis dentro de uma organização não permite, né? Não permite mais para que a gente seja competitivo, para que fique vivo, que uma pessoa tenha conhecimento, decida sobre tudo. Esse processo de decisão coletiva aí podem surgir ideias novas, né? Claro. O funcionário ele tem uma ideia e ele pode levar sempre para o espaço coletivo e a ideia pode ser implantada. Nós dois nos encontramos para falar alguma coisa, surge alguma coisa nova que não estava nas nossas cabeças até anterior ao encontro, né? Quer dizer, é nessa história, nessa inteligência coletiva que eu acho que estão caminhando muitas organizações empresariais. Gontijo, o que vocês percebem dos empresários? Quais são as maiores dificuldades deles hoje no mercado, do jeito que ele está aí no Estado? Bom, falando um pouco mais assim, vamos colocar da seguinte forma: esse programa, Atitudes Empresariais, ele dá muita liberdade aos empresários virem falar seus gargalos, suas fragilidades, suas potencialidades. O que se percebe muito é que uma grande parte não tem um conhecimento de gestão. Essa gestão aconteceu, a gente até dá liberdade para isso. A gestão é um processo posterior à concepção do negócio. Eu vou montar um negócio, agora eu vou aprender a gestão. Se percebe uma fragilidade muito grande que a gente já percebeu, é essa ideia. Falta conhecimento em gestão ou falta traçar diretrizes em relação a isso. Falta um planejamento por parte dos empresários. Formação também. Formação também. E além dessa questão da decisão coletiva, na sua opinião, pelo que vocês percebem dos empresários que participam do programa, quais são os outros fatores que tornam uma empresa competitiva? É uma pergunta muito geral, né? Mas existe uma grande demanda, sim, para a questão de mão de obra, formação de mão de obra. Vamos dizer que é um grande percentual dos entrevistados sugerem isso. E outros aspectos variam, mas o relacionamento com mão de obra, o relacionamento de recursos humanos é fundamental. Isso tem sido uma
constante nas nossas entrevistas. Tem uma questão, se me permite, uma questão dentro do universo das organizações de TI, de tecnologia da informação, daqui do estado de Santa Catarina, especialmente daqui da região de Florianópolis, da grande Florianópolis. Que é um setor muito forte. Forte. Aqui. A gente verificou também, assim, na gestão, uma questão que para nós, professores, que sempre comentamos essas questões na sala de aula, sempre foi destacada. Mas a gente não costuma ver muito nas organizações empresariais, que é ele conhecer o Estado, né? Olhar para o Estado e perceber as reações do Estado através das legislações, dos gestos, né? Que o município, que o Estado, que a federação faz, né? Então esse olhar apareceu, não vou dizer assim que é uma coisa forte, mas apareceu nitidamente, né? Marcado nitidamente dentro dessas organizações de TI, do bloco de organizações que nós entrevistamos, aparece essa preocupação do empresário. É pelo produto, pela forma como esse produto vem desenhado pelo mundo, né? E então, eu acho que exige é fundamental esse tipo de atitude. Claro que aparece isso em outras empresas, mas não de uma forma marcada. E penso eu que para a competitividade nesse futuro que já iniciamos, né? Dessa coisa esse período que nós já estamos vivendo, as organizações deverão valorizar isso, né? Perceber os gestos do Estado, o que está acontecendo, quer dizer, olhar muito para a rua, né? Ficar focado nas questões da rua. Professor, o Gontijo estava falando que um dos principais erros do empresário em estado inicial é a falta de gestão, a falta de conhecimento em gestão. Além desse erro, quais são os erros que vocês percebem no programa que causam aí a quebra de muitas empresas em estágio inicial? Olha, uma questão que nós julgamos extremamente importante é o grupo de gestão diagnosticar muito bem os problemas, né? Antes de resolver o problema. Quer dizer, a solução errada está muito cara, né? Quer dizer, eu resolver alguma coisa que não era efetivamente o que eu estava precisando resolver é muito caro. Então, investir em diagnóstico, investir no olhar da empresa, conhecer a empresa profundamente é extremamente importante, extremamente fundamental, né, para esse estágio, esse ambiente de competitividade desejado. E como que o empresário ele pode fazer esse diagnóstico? Ele precisa buscar uma ajuda externa? Eu creio que sim, mas uma consultoria. O Gontijo, como comentou muito bem aqui, a questão da formação. Quer dizer, com trabalhadores, com as pessoas envolvidas na empresa, com uma formação, com um olhar interno de quem conhece as técnicas e as questões tecnológicas envolvidas, eu creio que é um caminho muito importante. O que você registrou de consultorias, apoios externos, eu penso que sempre ajudam bastante, importante, né? Eu gostaria de comentar uma coisa. Apesar de ter apontado esse erro, essa falta de preocupação com a gestão, tem outro aspecto relevante. O programa de rádio é uma ação de extensão da universidade, da ESAG, nosso departamento, e acaba que aquilo é um laboratório de teste, um laboratório de observação. A gente dá liberdade para eles falarem como é que você fez, de onde surgiu a ideia, como é que você se organizou. E esse é um aspecto muito interessante para quem trabalha com pesquisa, você está observando como é que as coisas estão acontecendo sozinhas. Bem, a gente está afirmando que falta ali conhecimento de gestão, mas de fato, como é que as coisas têm acontecido? Isso é um aspecto muito interessante, não só para nós professores, mas também para você entender o que é o mercado, o que é essa oferta de empresas, de produtos. Isso é um aspecto muito interessante. De uma maneira geral, os empresários eles começam a buscar mais conhecimento, começam a buscar mais auxílio. Vocês percebem isso? Sim, mas tirar essa palavra de maneira geral, porque o que a gente tem percebido é que as soluções são cada vez mais criativas, cada setor é um setor, cada empresa. Cada caso é um caso. Esse é o lado legal do programa, de você conseguir expor isso. Como é que você se virou? Como é que você fez acontecer? Se percebe muita criação, né? Sim, muita criação. Aí, se por um lado falta daí formação, que vem a inovação. A inovação. Não, se por um lado falta formação, por outro lado a criatividade é muito grande, exatamente. A criação é muito grande. E é um aspecto interessante, de certa forma, o fato de nós sermos professores de universidades, existe aquela tendência de você dar uma formação engessada e daqui a pouco você está vendo as coisas estão acontecendo de outra forma. As coisas são muito dinâmicas. Isso é muito importante para nós professores. Bom, professores, vou pedir um pequeno intervalo porque o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim e a gente volta em instantes a debater sobre a competitividade empresarial. Até já!
Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre a competitividade empresarial. Nossos entrevistados são os professores de administração da UDESC, José Fonseca da Silva Filho e Felipe Gontijo. Professor Gontijo, a gente estava falando sobre a competitividade e vocês são professores do curso de administração. A UDESC está completando aí 50 anos nesse ano, né? Formou diversos profissionais, mais de 3.200 profissionais nesse período. Como é que esses profissionais eles saem da universidade? Como é que é o processo de preparação deles para entrar nesse mercado cada vez mais competitivo? Bom, existe a formação propriamente dita, vamos dizer, o plano pedagógico, matérias e tudo mais. Só que a gente sabe muito bem que não adianta você querer formar um aluno só na sala de aula. Você tem que ter outras ações e até mesmo o professor tem que estar buscando essas informações. O programa de rádio é um desses elementos. A gente achou uma solução de estar buscando informação periodicamente com essas entrevistas. Acaba que isso influencia nas nossas aulas, no nosso contato com os alunos. Uma outra ação interessante que na ESAG assim, é muito forte, é muito latente, é a ESAG Júnior. Tá? É uma ação, é até uma... Vamos dizer, a gestão a ESAG Júnior é uma empresa Uma empresa júnior? Uma empresa júnior, presta consultoria. Assim, para ser mais claro, a consultoria deles é organização. Né? Você vai organizar uma empresa, né? E acaba que criou-se um link entre o programa de rádio e essa empresa júnior, a ESAG Júnior. Porque muitas vezes a gente tem entrevistados lá empresas que a gente percebe alguma fase, por que você não conversa com a ESAG Júnior? Por outro lado, a gente também chama os alunos que são da ESAG Júnior para participar do programa. Frequentemente, eles estão lá como debatedores. Isso é muito importante, né? Tanto o programa quanto a ESAG Júnior, né, são oportunidades dos alunos terem conhecimento sobre como está o mercado de trabalho, das dificuldades que não são poucas, né? E já a partir da formação, eles já entrarem atuando com esse conhecimento, saberem como é que se forma essa questão da competitividade, né? A ESAG tem essa característica de não se limitar a essa formação, matéria, sala de aula. Então, existem diversas ações, uma delas que eu acho bem interessante é o projeto integrador. Uma ação que acontece em cada fase. Eu, por exemplo, estou participando de uma determinada fase cujo o projeto integrador é jogo de simulação de empresa. Então, dentro do ambiente virtual, forma-se empresas virtuais com os alunos e eles acabam tendo que gerenciar. É uma chance de eles errarem, é uma chance de eles competirem entre si e acaba que isso vai entrando na formação do aluno. Ele começa a ficar interessado por esses aspectos. Exatamente. E, professor Fonseca, que competências que ao longo desse período aí de formação do aluno vocês procuram formar no aluno para que ele entre no mercado de trabalho tendo noção desse mercado que é cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil? Olha, eu penso que o caminho que está sendo procurado, né, é dessa questão dos nossos estudantes, quando profissionais, encontrarem soluções, construírem conhecimentos, né, juntar o que está disponível e construir uma solução. Né? Inovar, construir a solução possível, a solução desejada talvez fique para depois da manhã, mas com o que tem na mão, construir uma solução interessante. Né? Eu penso que isso que está sendo passado. Existe um momento, né, eu estou na faculdade já há alguns anos, na ESAG, e um momento assim que era muita questão teórica. Né? Nós gastávamos o tempo com a teoria. Acho extremamente importante a teoria. Uma mudança disso, eu acho que foi um momento assim que vale a prática. Inclusive, alguns alunos frequentemente tinham esse discurso, nós queremos prática, não sei o quê. Bom, a prática, o resultado prático é consequência de uma questão teórica. Né? Eu penso que hoje nós estamos trabalhando muito bem isso, no sentido assim de juntar essas questões e conseguir fazer com que o aluno desperte nos nossos estudantes a questão da crítica. Né? De você olhar, se munir dessa teoria e desenvolver uma crítica e para fazer aquilo novo, aquilo que está sendo desejado. Né? Então, as competências, eu acho que são necessariamente
passam por essa questão da inovação, né? Que nós já falamos aqui desde o início do programa. As questões do entendimento da complexidade de uma organização, com esse grande número de variáveis que tem uma organização permanentemente flutuando, né? Para ele conseguir entrar nesse universo, né? Através da inovação, dos processos participativos de decisão, enfim, e essa questão da construção de conhecimento. E o mercado ele muda o tempo todo pois também. A realidade do mercado muda e o aluno precisa estar, o empresário precisa estar atento aí vem a essa realidade. Exatamente, para tomar decisões. Que nós falamos no bloco anterior, quer dizer, essa coisa dele entender o Estado, entender o ambiente e tal, para poder acompanhar tudo isso, né? E saber até o que vai acontecer daqui a pouco. Né? Essa até é uma oportunidade da academia, da universidade, de se aproximar mais da sociedade. Sim. Essa é outra história. É uma necessidade também. Essa é uma história permanente dentro da universidade, né? Porque muitas vezes pelo seu... vamos dizer assim, o que move a universidade, muitas vezes, nos ajuda a ficar um pouco hermético. Né? Mas não podemos, né? Temos que estar permanentemente olhando. O programa Atitudes Empresariais, o Gontijo colocou muito bem, ele explode lá dentro, quer dizer, ele vem uma pessoa e traz um monte de informações, né, para nós professores, que a gente procura repassar e fazer coisas com isso. Pretendemos até fazer um livro com o que nós estamos ouvindo, né, desses empresários, para também para democratizar mais esse conjunto de informações aí. Dessas informações que vocês já colheram ao longo desses 2 anos e meio, quais vocês acham que são as mais importantes que vocês passariam para o empresário que está nos assistindo? Eu sei que o tempo é curto, mas algo simplificado, assim, para que ele tenha isso em mente. Eu acho que é focar a sua gestão num gesto, num desenho para permitir inovar. Né? E você vai conseguir inovar se você ouvir muita gente, se você tiver a prática entre as pessoas de construir o novo. Né? Quer dizer, ninguém vai inovar porque acordou hoje com vontade de inovar, só se tiver uma forma, um desenho de gestão que lhe inclua nesse processo. Né? Precisa se abrir a novas ideias. Sair desse desenho taylorista que grande parte das organizações promove na sua gestão, quer dizer, um grupo coordena, planeja, está a inteligência nesse grupo e outro grupo executa, sem inteligência, né? Como disse lá o Ford, quero que o cérebro fique com o chapéu na entrada da empresa, né? Quer dizer, isso é uma contaminação nas organizações. Né? É uma tendência. Até hoje. Né? O empresário ele precisa aprender a ouvir mais, né? E a falar, às vezes, a mandar menos também. Ouvir mais. Eu poderia traduzir isso como o perfil de liderança mudou. Está mudando e já dá sinais de... existe uma nova forma de você exercer a liderança. Com certeza. Se me permite, nós temos ouvido muito, né, que para melhorar a competitividade das organizações empresariais, temos que investir na formação dos trabalhadores dessa organização. Perfeito. Investir na formação sempre é muito bom. Quando nós falamos de organizações industriais, desses trabalhadores das áreas industriais, aumentar a quantidade de anos de banco escolar é fundamental. Né? Agora, para nós, professores que estamos trabalhando com pesquisa, ouvindo e tal, nós temos total certeza que o foco é gestão. Para melhorar a competitividade, o degrau agora sobe, aumenta, pulamos de degrau, se investirmos na gestão. A formação do gestor. Sair desse gestor conservador, no sentido eu mando e o outro grupo faz. Né? Exatamente. Tá. Bom, professores, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Espero que o programa tenha sido aí muito esclarecedor, inclusive para empresários que estejam nos assistindo. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.